Você já parou para pensar por que Deus é por você? Pense em aspectos gerais humanos. Um microfone, pastor João Neres, para a pastora Márcia Helena. Pense em aspectos gerais. Você já viu, humanamente falando, é normal uma pessoa que não é aquela pessoa que quer, essa pessoa ela é, essa pessoa ela tem, essa pessoa ela pode, essa pessoa ela está, ela tem interesse em se voltar para alguém que não é, que não tem, que não pode e não está. Não é difícil você encontrar atenção, encontrar carinho, encontrar devoção em pessoas que não precisam em nada de ninguém. Pense bem, Deus ele é tudo, Ele pode tudo, Ele está acima de tudo e de todos, não precisa de mim para absolutamente nada em relação aos céus. Ele é adorado por anjos, cercado por arcanjos, reverenciado por querubins, adorado e louvado por serafins, seres de fogos, miríades celestes, milhares e milhares e milhões de milhões estão ao redor do seu trono, em um rio de fogo que passa, assentado em um trono que não passa, em uma eternidade de eternidade a eternidade. Ele é Deus, não existe ninguém acima, como não tem ninguém maior. Estamos falando de Deus. Por que Ele é por mim? Por que Ele seria por nós? Pense bem. Eu quero que, por gentileza, a mídia, help me. Atos capítulo 27, e por gentileza, na versão revista e corrigida. Não, é porque as duas são interessantes. Revista e atualizada, Atos capítulo 27, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 20. E uma leitura assim, alternada. Isso, exatamente isso. Então, vamos fazer assim, essa leitura é bem rápida. Eu vou convidar o pastor João Neres e a pastora Márcia Helena para nos ajudar. Sim. O pastor João Neres, com a voz masculina, Glória. juntamente com os homens desta igreja. Quem não sabe, a AD Rio é a igreja com mais testosterona do Rio de Janeiro. Amém. Junto com o pastor João Neres, os homens vão ler, e as mulheres com as vozes suaves. Oh, glória. Com a pastora Márcia Helena, né? Deixa eu começar. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Pode prosseguir. Pastora Márcia Helena. Dizendo-lhes, todas as mulheres, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Vamos, homens. Não sendo soprando branda. E agora? É aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. Soprando brandamente. 1, 2, 3, vamos lá. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Mulheres, soprando brandamente o vento sul e ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. E, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando este,
usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que se dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e, não parecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Louvado seja Deus. Mídio, pode colocar aquele mapa aquele mapa da costa, tá bom? Eu quero trazer aqui porque quando nós estamos lendo o outro mapa, estamos lendo estamos lendo a palavra de Deus. Muitas das vezes você contemporaneizar e você entender o que está acontecendo, passa-se todo um processo. Prestem bem atenção. Deus tinha um plano para a vida do apóstolo Paulo, e esse plano era claro. Em Atos capítulo 9, quando tem aquele encontro com Cristo, lá no meio do caminho que ia para Damasco, onde ele tinha poder dado pelo homem, onde ele tinha cartas dadas pelas autoridades lá de Jerusalém, autoridades eclesiásticas, onde ele achava que tinha um sinédrio na cobertura dele. Ele tem um encontro com Cristo e ele cai literalmente do cavalo. Ele ouve a voz de Cristo e tem uma revelação do Senhor Jesus ali. O que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Você sabe que a aguilhão é para cavalo, e que o cavalo, às vezes, quando ele tenta dar aquela força toda, ele acaba tendo com mais força contra os aguilhões. Isso é recalcitrar. E ele fala: Senhor, quem és? Ele diz: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. É essa versão, é exatamente essa palavra grega, Yahu, uma variação hebraica do nome de Deus. Shua, você sabe que é uma variação grega da palavra salvação. Ele está dizendo: eu sou o Salvador prometido. Eu sou o Salvador prometido no Antigo Testamento. Eu sou o Messias prometido. Eu sou a esperança de Israel. Eu sou aquele que deveria vir. Eu sou aquele que está prometido desde o princípio das coisas, aquele que fere a cabeça da serpente. Eu sou aquele que está acima das nuvens. Eu sou aquele que está acima do sol. Eu sou aquele que está acima das profecias. Eu sou o cumprimento do tabernáculo. Eu sou o cumprimento das cerimônias. Eu sou o cumprimento do sacrifício. Eu sou o verdadeiro sangue derramado. Eu sou a verdadeira expiação. Quando ele fala eu sou Yahushua, ele está dando um título eclesiástico, um título profético, que só quem estudava muito o Antigo Testamento, como o apóstolo Paulo, aos pés de Gamaliel, conseguiu entender. Saulo, eu não sou apenas um homem. Eu não sou qualquer homem, eu sou aquele que veio do céu para libertar, salvar, curar, transformar, cumprir o que de mim foi dito. Havia um plano para aquele homem, assim como havia um plano para o próprio Senhor Jesus. Aquele que em Isaías capítulo 9, verso 6 vai dizer o que vocês já sabem: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, governo, poder, autoridade está sobre os seus ombros. Ele carrega sobre si o peso do governo, do poder e da autoridade. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele tem algo que incrementa, ele tem algo que enche, ele tem algo que fortalece. Esse incremento, essa fortaleza que ele tem, vai quebrar jugo e despedaçar fortalezas. Aqueles que estavam lá, cocheando no vale da sombra da morte, verão a luz. Esse é o Jesus. Havia um plano para o Senhor Jesus, e havia um plano para o apóstolo Paulo também. E quando existe um plano, quando existe um chamado, quando existe algo escrito, Deus, Ele será por você. Primeiro, porque Ele te ama. Segundo, que Ele te chamou para cumprir esse plano. Terceiro, Ele ama mais você até do que o próprio plano que Ele traçou para você.
Você desobedece, você cai, você levanta, você entorta. Primeiro você cumpre uma parte da promessa, depois você sai do foco da promessa e Ele continua te amando. Ele te livra, Ele te perdoa, Ele te dá escape, Ele te corta a porta da morte, Ele deixa você viver e não deixa você morrer, e manda demônio bater em retirada, porque Ele te ama mais do que a própria promessa que Ele tem para a tua vida. Se você para pensar que em Salmo 139, verso 16, a Bíblia vai narrar que, ainda informe, sem estar totalmente formado no ventre da tua mãe, Deus te viu e te conheceu, e escreveu uma trilha para você, um cenário para você viver. Se você perceber que em Jeremias capítulo 1, verso 5, ainda antes que Jeremias se formasse no ventre da mãe, Deus na eternidade conheceu Jeremias. Jeremias, eu te conheci, eu te sondei, eu te vi, altura, cabelo, jeito, temperamento, eu te percrustei ainda antes de você existir no ventre da tua mãe, Jeremias. Se você perceber que em Isaías 49 vai dizer: escute, nações e ilha dos povos, ainda antes de eu nascer, Deus me chamou pelo meu nome. Pensa bem, esse é o Deus que é por mim e que é por você. Ainda antes de você se formar, Ele te conheceu. Enquanto você estava se formando, Ele te sondou. Quando você saiu do mar da tua mãe, você já tinha um plano dado por Ele nessa terra. Deus tem um plano para a tua vida. Deus te chamou, te escolheu, te cingiu. E se você está aqui vivo hoje, depois de tanto tempo, de tudo que você